Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro do homem, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, de nossa província eclesiástica de Uberaba, estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum, um tempo favorável para que a gente possa se aprofundar na vida de Cristo, seus discípulos e também exercitar o nosso discipulado também, aprender com Cristo. Neste domingo, o Evangelho nos propõe uma reflexão, dentre muitas outras coisas, sobre o que está acontecendo ali na comunidade de Marcos. Nos leva a fazer reflexões sobre as leis e a tradição judaica naquele contexto. É interessante ressaltar que as leis, naquele momento, elas acabam por se contrapor com o movimento que a comunidade está fazendo. Por quê? A fidelidade à tradição, naquele momento, ela não deve impedir uma justa mudança, pois o cristianismo estava tomando forma, estava ali já presente nas comunidades, já estava ali ganhando seguidores, discípulos, e a fidelidade a essas tradições, como a gente viu no Evangelho, acabaram se contrapondo com os ensinamentos de Cristo. A lei, acima de tudo, além de balizar muitas coisas, ela deve ser um caminho e não um fim. Isso é o cerne, vamos dizer, do Evangelho de hoje, que a lei ela deve nos guiar, nos levar ao encontro de algo. E o Evangelho deixa claro, ao encontro do que é. Ele nos mostra que as leis devem promover, além de uma conversão íntima, um compromisso fiel com Deus, com seus mandamentos, com tudo aquilo que Ele nos ensina, que Ele nos propõe.
Quando nos é proposto que a lei deve se tornar um caminho, a gente deve também ter a consciência de que este caminho não pode ser percorrido com tristeza, com medo. Muitas das vezes a lei, ela é uma lei opressora, uma lei que vem para rebaixar o outro, né? Fazer com que o outro não sorria mais. E é completamente o contrário. A lei, ela deve ser um momento de alegria, ela deve proporcionar essa alegria, este bem-estar, para assim promover este compromisso, este encontro com Deus. E é isso que aquela comunidade não estava entendendo, né? Logo ali de início já colocaram vários problemas diante dessa situação dos discípulos de Jesus que não seguiam aquelas tradições judaicas, e isso impedia de ter este encontro, esse compromisso. E todo este movimento nos leva a nos perguntar: e nós? Nós estamos mais para uma religião do exterior, né, que se deixa levar pelas aparências, ou uma religião do interior? Uma religião onde o nosso coração não esteja longe de Cristo, que não seja uma religião que nos leve somente a falar que somos cristãos da boca para fora, mas sim uma religião que provoque uma entrega total ao que é proposto por Jesus Cristo. E isso é uma pergunta que nós devemos fazer, pois aos inúmeros fariseus que estão aí no dia de hoje, né, distantes, somente por fala, por discursos, mas o coração está longe de Cristo, a esses inúmeros fariseus, Jesus Cristo sempre está fazendo essa denúncia. Olha, eu não preciso de você somente com palavras, né, com discursos, muitas das vezes opressores, agressivos, mas eu preciso que o seu coração se converta. É necessário que se tenha este encontro com o que é proposto, com a lei de Deus. Uma lei que liberta, não uma lei que aprisiona. Irmãos, antes de terminar nossa reflexão, eu deixo uma mensagem para os catequistas, né, que nesse espírito de discípulos de Cristo assumem a missão de evangelizar, de transmitir, né, os mandamentos, os ensinamentos de Deus para crianças, jovens e adultos. Terminando o mês vocacional, o mês de agosto, nosso obrigado vai para você, catequista, que se dedica por gestos, palavras, né, que sempre tira um tempo aí para evangelizar, para transmitir a fé. O nosso muito obrigado. E a vocês, povo de Deus de nossa província eclesiástica de Uberaba, o meu forte abraço e que Deus, por intercessão de Nossa Senhora da Abadia, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu forte abraço.